nós decidimos apostar na consciencialização, apostar na educação, é chegar às pessoas, é tentar que elas olhem para a questão animal com outros olhos. Porque se houver uma mudança sistémica na sociedade, obviamente que o poder político vai acompanhar essa mudança. Seria mais rápido se fosse o contrário, mas acho que será... A maneira como a política se faz hoje em dia, acho que muito dificilmente isso irá acontecer. Olá, boa tarde a todas e a todos. Hoje estamos aqui no nosso podcast Verde Sem Fronteiras com um convidado muito especial. Falo do Noel Santos, um nome incontornável no ativismo da proteção e bem-estar animal. O Noel, para além de ter sido fundador do Animal Save em Setúbal, é também co-criador do Animal Save Portugal. Tem sido um movimento que tem sido bastante relevante, quer para apoiar e defender os direitos dos animais, quer para a criação de um dos primeiros santuários de bem-estar animal em Portugal. Falamos de centenas de animais que já foram resgatados, cuidados, recuperados e não foram colocados para adoção, têm tido uma vida em família com a Animal Save and Care Portugal e, acima de tudo, com os cuidados do Noel. Mas vamos passar a quem interessa, que é o nosso convidado de hoje. Noel Santos, muito obrigada por estares aqui. É um grande orgulho e um grande gosto de contar com a tua presença. E gostaríamos que nos falasses um pouco daquele que tem sido o teu percurso no ativismo em Portugal, desde 2007 que te mudaste para Lisboa, e foi quando despertou em ti esta paixão pela causa animal e por te juntares a este ativismo pela positiva, que tem sido tão importante, e desde já muito obrigada por todo o trabalho que tens feito. Tem feito a diferença em muitos seres que já passaram pelas tuas mãos e que foram resgatados, seja para serem recebidos no santuário que tens, e já lá iremos, seja para serem encaminhados para outros espaços. Fala-nos um bocadinho do teu percurso. Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande gosto estar na vossa companhia. Antes de mais, eu não gosto muito de falar do meu trabalho de forma individual e eu vou falar mais no coletivo do que propriamente no individual, embora para esta resposta te vá dar uma resposta mais daquilo que foi o meu percurso, aquilo que foi a minha mudança. Eu mudei para Lisboa em 2007, como te disse, e nessa altura lembro perfeitamente de um fenómeno, uma coisa que aconteceu, que foi a primeira vez que eu fui ao Colombo, que eu já tinha ido ao Colombo, mas nunca tinha ido à grande superfície comercial que existe lá. Então fui lá às compras e quando cheguei à zona da alimentação reparei numa coisa que não era comum. Eu sou do norte do país, sou de Braga, e reparei numa coisa lá que não era muito comum na cidade onde eu cresci. Que quando olhei para a parte da alimentação, o que predominava aqui na capital do país era a zona onde se vendia os corpos de animais e não a parte das frutas e dos legumes. Isso deixou um bocado perplexo na altura e vi aquelas montras gigantes cheias de embalagens, cheias de produtos de origem animal. Isso levou-me a questionar o que é que isto, alguma coisa está errada aqui, o que é que nós estamos a fazer. E foi aí que eu comecei a investigar o que era a indústria alimentar e o fato dela se ter tornado uma indústria extrativa como qualquer outra indústria. Não há a preocupação nem com a vida dos animais, nem com a vida das pessoas, na maior parte dos casos. E na altura eu tinha uma relação, que era uma pessoa que trabalhava na Faculdade de Ciências. Isso também me levou ao contato com pessoas com alguma sensibilidade para a questão animal, e conheci na altura já alguns ativistas. E foi assim um bocadinho, e de repente tornei-me vegano e comecei a fazer ativismo, comecei a ir para a frente do campo pequeno e essas coisas todas que é quase o currículo que tens de cumprir em Lisboa para começar a ser ativista. Tens que ir para o campo pequeno gritar contra aqui. Quem nunca, não é? Quem de nós não tem, de facto, esse percurso no currículo das manifestações no Campo Pequeno para a abolição das touradas, mas de facto tocaste aí num aspecto essencial que tem a ver com a questão da forma como a produção e o extrativismo encaram os animais e a vida animal, e tu de facto fizeste essa mudança, mudaste esse chip, porque há aqui um impacto, quer na nossa saúde, no bem-estar animal, que acaba por ser muito falacioso em toda a cadeia de produção, e também no ambiente. Mas isso levou-te a fundar o Animal Save em Setúbal, que depois se transformou no Animal Save and Care. Portanto, este coletivo surgiu depois como é que agregaste de facto estas pessoas? E já agora permite-me, não é? Eu sei que é sempre difícil falarmos de nós próprios, mas eu sei que tens de facto um coletivo incrível, onde se inclui a Alice e outras pessoas, mas também se deve muito ao teu trabalho individual de terreno. Nós vamos acompanhando o teu trabalho, e para quem está a ouvir o podcast, sugiro que vejam as páginas
do Animal Save and Care Portugal, que de facto podemos ver a dedicação, a forma como construíram um abrigo e como têm procurado não só voluntários, como outro tipo de ajudas, porque tem feito a diferença na vida de muitos animais. Sim, e enfatizar isso, isto não é um trabalho que alguma pessoa pudesse fazer sozinha, como ter qualquer outro tipo de ativismo ou tipo de intervenção na vida pública. Ninguém consegue fazer um trabalho que seja diferenciado se estiver sozinho. Vai ser um caminho um bocado contraproducente, digo eu. O Animal Save apareceu na minha vida já, se não me engano, foi em 2017, por isso já há 10 anos depois de eu fazer esse shift. Portanto, foram 10 anos que eu fui crescendo como ativista, foram 10 anos em que eu fui participando de outros movimentos, de outras... As manifestações. Sim, entretanto também me juntei com... Cheguei a estar na origem, por exemplo, da PATAV, na altura. E da foi plataforma pelo transporte de animais vivos. Sim. E fiz parte de várias coisas, estava a acontecer na altura em Lisboa, até mesmo, não só porque o meu percurso como ativista começou muito cedo, começou ainda na altura da escola secundária, quando rebentou a questão de Timor, e eu tinha 14 ou 15 anos e eu olhei para aquilo, isto não pode estar a acontecer, e consegui juntar lá professores e alunos e pais e fizemos tipo um concerto de intervenção com músicas dos Resistência, essas coisas todas que na altura era o que a gente tinha acessível, e fizemos algo assim, o Soltem os Prisioneiros, que na altura ficou muito associado à questão de Timor. Eu em Lisboa também me aproximei muito das causas. Por exemplo, eu tinha a minha própria empresa, mas eu nunca gostei, eu sempre olhei para a maneira como o patronado olha para os funcionários de uma forma... eu nunca gostei muito dessa relação. Então, nunca tive nenhum trabalhador precário a trabalhar comigo. Eu abominava uma ideia de como é que alguém pode sobreviver com este salário. Não conseguia conceber isso. Por isso é que eu também nunca tive a ambição, como o meu pai costuma dizer. Nunca criei, como se diz, o património. Porque precisamente foi sempre isso. O fruto do trabalho deve servir para as pessoas terem condições de vida dignas. E na altura... eu até me cheguei a envolver com os precários inflexíveis, com todos esses movimentos de rua que na altura estavam a acontecer, e foi de conhecer essas pessoas todas que depois, em 2017, 2018, materializou-se a hipótese de eu me tornar ativista a tempo inteiro por este movimento internacional que é o Animal Save Movement. Ou seja, o meu currículo até à altura, como ativista, permitiu-me, quando surgiu essa oportunidade, de entrar para as fileiras. Então foi tipo pôr a vida para trás, toda aquela que eu conhecia até então, e começar algo mesmo novo. É aí que se dá então a questão dos resgates e que chegas até àquilo que é hoje um projeto também inspirador aqui em Portugal, que tem a ver com o santuário, mas também acima de tudo com o resgate animal. Acredito que também tenhas encontrado muitas barreiras, uma delas também passa a ver com a lacuna que existe na legislação. Queres-nos dizer no teu dia-a-dia como é que tu sentes que isto de facto impacta aquilo que são os resgates, que eu sei que há muitas histórias, muitas peripécias pelo caminho, mas também existem muitos finais felizes pela tua mão e por esse legado, porque falaste há pouco, pode não haver um património, mas há um legado sem dúvida que estás a deixar. Como é que então se deu esta transformação depois para aquela parte mais de terreno, de resgate, animais vítimas de maus tratos, que sei que há muitos casos que felizmente foi graças ao teu apoio do Animal Save que se conseguiu desbloquear situações de animais que tinham que ser encaminhados e não abatidos. Estamos a falar acima de tudo para quem nos ouve de animais que habitualmente são destinados para a pecuária ou para a alimentação, como porcos, cavalos, galinhas, entre outras espécies, e portanto tens aí toda uma família multiespécie no santuário. Sim, nós quando começámos depois a trabalhar com o Animal Save, uma das propostas que tivemos tinha muito a ver com a desmistificação da ideia de que aquilo que nós víamos nos documentários, que nós víamos nos vídeos que circulavam na internet, só acontecia noutros sítios. Então eu e a Alice na altura decidimos abraçar o projeto de investigar a fundo o que é que se passa em Portugal, porque sabíamos perfeitamente que era o mesmo que nos outros sítios. E então começámos a fazer esse trabalho, um trabalho, pronto, que um bocado undercover, um bocado não, tinha que ser assim, não é? E isso acabou por nos pôr em contacto com a realidade dos animais de uma forma muito direta. E com as situações precárias em que eles vivem, uma parte das situações, com as explorações completamente insalubres, onde eles viviam. Também todos os clandestinos. Sim, acima de tudo os clandestinos. E muitos daqueles animais que nós acabámos por ajudar no início
e chegámos a colaborar com as autoridades veterinárias no sentido de arranjar soluções para eles, eram animais que tinham sido capturados precisamente de situações ilegais, até matadouros ilegais, e que obviamente que o sistema não tem o que fazer, não tem solução para oferecer esses animais e acaba por decidir o abate sanitário. Nós, juntamente com outras pessoas e com outras entidades, pressionámos muito durante muito tempo as forças políticas e as forças de decisão para que pudéssemos dar um destino diferente a muitos desses animais, e conseguimos grandes vitórias até hoje. Mas foi o facto de nós depois termos mesmo aprofundado e um dia se ter tornado necessário termos o que temos hoje, foi esse contacto direto com animais, foi ir aos sítios e perceber: eu podia ajudar estes animais, eu posso fazer alguma coisa para mudar, e ao salvar estes, eu posso usá-los, ou uma palavra um bocado pode ser interpretada de uma maneira errada, mas usar... Podem servir de exemplo, sim, não é? usar aquilo que são as vidas que nós lhes podemos oferecer para inspirar outras pessoas a que mais possam ser libertados. E foi esse o mote que nos levou mesmo a fazer o trabalho de resgate, e depois, mais tarde, nós começámos por resgatar e colaborar com outros santuários e com outros sítios que podiam receber animais, e só 2 anos mais tarde é que decidimos realmente dar o passo, porque também queríamos pôr ideias que tínhamos já para a comunidade e para a criação do movimento de mudança que nós estamos sempre a falar, eram muito particulares nossas, e tinha muito a ver também com o facto de estarmos no Save Movement e termos tido muito treino em ativismo não violento e em maneiras de transmitir uma ideia que seja compassiva, e não como é comum às vezes no ativismo as coisas serem um bocado quentes demais. E era isso, nós queríamos pôr isso em prática, queríamos realmente criar uma nova aproximação ao ativismo que fosse maioritariamente positivo, e não com o peso da negatividade que nós estamos habituados. Sentes que pela empatia, ou seja, e sei que no santuário vocês têm tipo open days em que as pessoas podem visitar o santuário, podem conhecer os animais, sentes que isso também tem mudado a percepção dos animais, das pessoas em relação aos animais, neste caso, dos animais humanos, em relação aos animais não humanos, que vocês têm a vosso cargo, quer por esta proximidade, quer lá está, por perceberem que se calhar uma vaca pode durar muito mais do que o tempo que a indústria normalmente nos diz, que pode ter uma esperança de vida e até manifestar comportamentos e ter uma relação do ponto de vista até social com outros seres que se calhar as pessoas não estão habituadas a percepcionar, o mesmo com as galinhas, com os porcos, com as várias espécies que vocês albergam. Sentes que isto tem mudado o chip e a forma como as pessoas olham para os animais? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É mesmo esse a maneira como nós criámos o espaço, que é um espaço... Nós costumamos dizer sempre às pessoas quando chegam, nós temos sempre um grupo limitado, e só uma vez por mês, precisamente porque o que nós dizemos às pessoas quando chegam: vocês vão entrar na casa deles. Ou seja, pensem como querem que os outros se comportem quando entram na vossa casa. Ou seja, vocês vão ter que respeitar esta casa, que foi a casa que foi construída para eles, e o espaço é deles, eles andam em liberdade, e vamos ter que respeitar os seus comportamentos. Se eles querem estar com as pessoas, querem estar com as pessoas; se não querem, não querem. Há uns que se gostam de aproximar, outros que nem por isso, e é assim que as coisas são geridas. Mas isto cria uma sinergia entre pessoas humanas e não humanas lá, porque o convívio é constante, não é? Por qualquer lado que a gente vá com os visitantes, mesmo na hora do almoço, que nós temos sempre depois um almoço para o qual temos a colaboração de várias pessoas, para oferecermos um almoço de base vegetal, com entradas, pratos principais, sobremesas, uma coisa assim mesmo para convencer, para as pessoas serem: pô, isto é mesmo, vale mesmo a pena, não perco nada se optar por isto. Ou seja, o convívio com os animais, estar com eles, ver as características deles, que são tão ou mais especiais do que animais como o cão e o gato, ao qual a maior parte das pessoas está habituada, principalmente no exemplo dos porcos, que é gritante, a capacidade deles de interagir, as relações que eles criam entre eles, é tudo extraordinário de ver, e depois entre espécies também. Mas toda esta experiência que as pessoas têm lá durante as horas que estão lá connosco, acredita-me, mexe mesmo muito, e o feedback que temos de muitas delas é de real mudança. Dizer: o dia em que eu estive aí mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva. Eu já sentia que era algo que eu devia fazer. Com este dia, com este contacto, com esta coisa tão na minha cara, não dá para continuar a negar.
E eu sei que vocês, portanto, para construir um santuário, depararam-se aqui com muitas barreiras. Por um lado, não há um regime jurídico próprio para os santuários. Sim. E por outro, também precisamente por isso, os apoios do Estado acabam por não ser canalizados para os santuários informais, ainda que informais do ponto de vista da legislação, apesar de que há uma solução e uma resposta legal que vocês acabaram por dar, mas tiveram que construir, arranjar voluntários, portanto, tudo isso saiu muito daquilo que é o vosso trabalho, esforço pessoal. Quais foram os maiores obstáculos que vocês depararam em todo este processo de construção do santuário em si, tendo em conta depois que havia já a urgência de retirar alguns dos animais dos locais onde se encontravam, havia uma resposta que era preciso dar. Sim. Imagino que tenham havido ali muitos obstáculos que ultrapassaram, evidentemente. Acho que ao dizer isto, eu espero que é sempre um assunto sensível. Imagino que a criação do santuário em si seja muito desafiante, precisamente pelos condicionantes da nossa lei. Mas nós sabíamos o que podíamos fazer e estávamos mesmo dedicados ao que queríamos alcançar. Por isso, essa parte, por mais difícil que pudesse ser, e foi, está feita, e está feita num tempo recorde. Isso é o que todas as pessoas dizem, as pessoas que vão lá dizem: há quanto tempo é que vocês estão aqui? Há 3 anos. Não pode. Porque nós começámos do zero, não tínhamos nada. É que nós, para além de criarmos um espaço para os animais, criámos um espaço para as pessoas, criámos um espaço para os voluntários, criámos todo um ecossistema já independente, com recursos a energias alternativas, com tratamento de resíduos. Ou seja, o projeto em si era para ser sustentável. Era para pôr em prática todas aquelas medidas ou metas que nós devíamos caminhar como sociedade e que ali tínhamos a oportunidade de o fazer, porque era tipo uma tela branca e nós podemos fazer isto como a gente quiser. E optámos por fazer mesmo assim. E agora perdi um bocado em relação à tua questão. Ou seja, a questão era os desafios precisamente que trazia... o maior desafio, e é real, é o desafio humano. É o desafio de lidar com os humanos, lidar com as frustrações das relações que entretanto, não correm bem. É lidar com o facto de nós estarmos sempre disponíveis e as pessoas terem sempre muitas prioridades, que não aquela que se tinham proposto logo do início, quando se junta um projeto como este, que é um projeto, obviamente, que exige muito, e nós sabemos disso. Mas o maior desafio tem sido esse, tem sido a tal criação da comunidade, que demorou, mas que finalmente hoje sentimos que estamos lá. Temos uma comunidade de apoio bem sólida, que está connosco, que está todos os dias, está ali atento ao que está a passar. Essa comunidade está ali atenta ao que está a passar. Mas foi realmente o que nos, às vezes, fez respirar fundo e repensar o que é que estamos a fazer. Foi essa quase noção de será que vamos conseguir, não porque não tínhamos vontade, não porque não tínhamos recursos, não porque não saibamos o caminho a seguir, mas será que vamos ter pessoas que vão fazer isto connosco? Porque só o podes fazer se tiveres pessoas contigo. Claro, até para dar continuidade ao projeto. Obviamente. Ele cresce e 2 pessoas não são suficientes para suportar uma coisa destas. Não? Já te passaram muitos animais pelas mãos e muitas histórias que te marcaram pessoalmente. Há alguma em particular que gostasses de destacar? Eu sei que houve muitas histórias, inclusive é que já partilhámos os dois, mas gostarias de destacar alguma aqui em particular? Eu pensei nisso e já sabia que isto certamente tinha de ser colocado, e eu decidi qual é que queria falar, e vou falar sobre ela, que é uma porca, que se chama Rosinha, que ela está lá connosco. E que faz as maravilhas do Instagram, e portanto eu faço as maravilhas do Instagram, os seus vídeos, portanto eu aconselho a quem está a ouvir que vá espreitar a página do Animal 7 Care mais uma vez. Esta menina, a Rosinha, tem uma... Tudo o que aconteceu em relação à história dela é quase difícil de explicar, porque eu já conheço aquela porca há muitos anos. Nós, quando mudámos para aquele espaço, tínhamos um vizinho, e eu lembro do dia em que fomos para lá, de passar com a carrinha e olhar e ver um porco lá dentro. E eu, passados uns tempos, comecei a meter conversa e percebi-me que era um porco de estimação. E eu fiquei aliviado, porque não gostava nada de pensar que ia ter uma matança de porco ali ao lado, ou algo assim do género. Isso deixou-me aliviado. Pronto, a relação ali de vizinhos foi-se mantendo, havia de vez em quando uns pedidos de ajuda para aqui, até cheguei a ajudá-lo lá com o tratamento de uma égua que ele também tinha e tudo. E passados uns tempos ele vendeu a casa e ia-se mudar para outro sítio. E na altura ele pediu-me
pediu-nos para ver se podíamos cuidar da Rosinha durante uns tempos. Estávamos aí ao lado, até ele ter as condições que precisava de preparar para ela se mudar para a casa nova. E nós, ok, assim fizemos. E então ela, a Rosinha, que se chama agora Rosinha, na altura não era o nome dela, nós quisemos mesmo quebrar este passado, ficou lá connosco e nós ela estava a começar a fazer parte da família e estava-se a tornar um problema para nós. E passado cerca de 3 meses, fui falar com ele e dizer, está a demorar muito tempo, ou realmente vais ficar com ela, ou então, por nós, ela está bem ali, pode ficar. E ele disse, não, ela é família, não posso, estou muito apegado a ela. Posso acrescentar, durante estes 3 meses ele foi lá uma vez, por isso o apego, eu devia na altura ter notado mais. Mas pronto, a gente tenta fazer alguma diplomacia e não partir para decisões precipitadas. E então, na altura, o que eu me propus foi, ok, então eu vou-te... Como é que está o sítio para ela? Não tive tempo ainda, então eu vou-te lá ajudar a fazer isso. Então eu fui ajudar, vedações, andei para lá uns dias a fazer trabalho de solos escaldantes, isto foi em julho ou agosto, quando assim já. E pronto, chegou o dia em que a Rosinha foi para casa. No entanto, passado uns tempos, uma pessoa que me contactou a dizer que a situação da Rosinha, entretanto, tinha ficado precária, o indivíduo já praticamente não cuidava dela, ela fugia muitas vezes, porque, tanto o que ele devia ter acabado a nível de segurança não foi finalizado. Ele, na altura, ficou muito chateado comigo, porque ele queria fazer uma donação à Animal Saving Care Portugal, e o dinheiro dessa donação iria ter origem num negócio que ele tem de reprodução de cães, criação de cães. E eu recusei, porque, obviamente, nós não apoiámos esse tipo de atividades, e eu disse-lhe a ele que não aceitava o dinheiro desta fonte, por razões óbvias. Claro. E ele ficou muito chateado com esta recusa. E então, quando depois a situação da Rosinha se complicou, o pedido de ajuda que me foi endereçado, e nós tínhamos a solução para a Rosinha, não era para ficar connosco sequer nessa altura. E ele, entretanto, soube que eu estava envolvido e boicotou tudo, não deixou que ela saísse. Passados uns meses, voltaram a falar comigo, que afinal a Rosinha tinha ido para outro sítio, e quando me mandaram imagens da Rosinha, eu fiquei chocado com o que vi. A Rosinha estava num estado deplorável, pele e osso, e cheia de feridas, e uma coisa horrível. E então eu disse logo, eu preciso saber onde é a morada que é para eu ir lá, e foi o que eu fiz. Cheguei ao espaço e quando a vi, foi difícil conter a minha ira, porque realmente aquilo nunca tinha visto nada daquela forma tão violenta. Eu peguei ela, uma porca com 5, 6 anos, uma Yorkshire. São grandes, não é? Eu peguei nela com os meus braços e meti-a dentro da carrinha. Eu fiz o trajeto todo para o santuário. Ela estava a 15 minutos de nós, porque estava tão próxima. E ela teve ali um ano. Tão perto e tão longe, não é? E parece que eu fui pelo caminho todo completamente desvairado. Cheguei ao santuário, só gritei pela Alice para ver se ela vinha, porque eu precisava só de me acalmar, porque aquilo realmente mexeu comigo. E a Alice, depois, quando a Alice até pensava que ela tinha morrido, porque eu estava mesmo completamente estava mesmo fora de mim, porque aquilo foi muito violento. E ela, quando abriu a carrinha, a Rosinha olhou cá para fora, parece que reconheceu o espaço e saiu de lá toda contente e foi lá para o sítio dela e eu fiquei assim a olhar para ela. Sabia o caminho de casa. Sabia. E em 2 meses conseguimos recuperá-la. Foi uma transformação incrível. Ela parece que ela teve 1 ano neste sítio a ser maltratada. Que horror. 1 ano. A ser quase morta à fome. Porque, acho eu, do meu entendimento, deve ter havido algum acordo de dar algum apoio financeiro para manter a Rosinha neste sítio que não deve ter sido cumprido. Então as pessoas do outro lado deixaram a Rosinha ficar sem qualquer tipo de apoio. E pronto, esta é daquelas histórias que me marcam mesmo pela violência, de que nós pensamos que os animais vítimas de exploração são aqueles que devemos defender, e às vezes temos que defender também aqueles que supostamente foram salvos da exploração e depois são traídos e passam por um processo ainda mais violento de abandono e de maus-tratos. Até porque os maus-tratos não são apenas os maus-tratos físicos. A privação da comida, dos cuidados médico-veterinários também são uma forma de maus-tratos. Infelizmente, a nossa lei só prevê
como contornação, como coima, portanto não prevê como crime para todos os animais, mas essa é também uma luta para a qual vamos continuar a trabalhar, para que também o Código Penal seja alterado e todos os animais, sem exceção, sejam protegidos, porque de facto são situações absolutamente intoleráveis. Queria também aproveitar para fazer até aqui a ponte entre a Rosinha para aquilo que tem sido uma das outras causas que tem estado muito envolvido. Falaste há pouco na PATAV. O transporte de animais vivos continua a ser um flagelo, quer em Portugal, quer em outros locais do mundo, em que os animais são sujeitos a condições de transporte absolutamente inaceitáveis. Queres-nos falar também um pouco deste teu ativismo relacionado com esta atividade aqui económica, que infelizmente está alicerçada também em muito sofrimento animal, porque tiveste também muito aqui nesta origem deste movimento em Portugal? Sim, e nós depois quando começámos com o Setúbal Animal Save, um dos nossos focos era fazer as vigílias nos portos para realmente mostrar as vítimas dos embarques. O trabalho em relação ao transporte de animais vivos, nós estivemos a trabalhar cerca de 2 anos nisso, mais o tempo da patada, obviamente, e para nós esgotou-se um bocado o que é que podíamos fazer mais em relação a isso. Criou-se awareness, né? Criou-se consciência em relação ao problema, mas é um problema que está intrinsecamente ligado ao problema maior, que é o da indústria alimentar. Por isso, obviamente que o fator de maior ou menor stress e sofrimento é importante, mas nós chegámos a um ponto em que quisemos mesmo dar um passo atrás e olhar para o sistema alimentar sem exceções. Ou seja, nós somos mesmo muito focados na linguagem abolicionista. Não vamos muito à volta pelo bem-estar animal e compreendemos perfeitamente que há a necessidade de o fazer e tem que haver esse trabalho também, porque vai ser um longo caminho até chegarmos a um objetivo que seja totalmente benéfico para os animais, mas acabou por ser um bocado frustrante saber que havia um limite daquilo que a gente podia fazer, porque teria o final do transporte de animais vivos é algo muito distante ainda. Porquê? Porque o sistema alimentar continua baseado na proteína animal. Por isso, não sei que mais... Eu lembro de falar quando conheci o pessoal de Israel, que eu cheguei a estar lá em 2000 e... Esquece de falar com ativistas. Portanto, sim, eu cheguei a Israel a acompanhar os desembarques lá. Em 2018 eu estive lá e foi uma experiência daquelas mesmo muito, muito alucinantes. Estive lá 4 dias sem dormir, só a percorrer o país e a ver os sítios todos e os sítios onde os animais são mantidos lá e tudo. E eles estão nesta luta há mais de 10 anos e é tudo avanço e recurso porque é uma questão política. Às vezes eles estão perto de atingir alguma coisa, o governo cai. Pronto, vamos lá começar isto outra vez. E é isto. A luta política pela defesa dos animais tem este fenómeno. E agora em Portugal aconteceu isto, porque o plano de exceção para santuários em Portugal é algo que tu sabes, já que trabalhado e mais trabalhado. Com o Orçamento de Estado. Sim, depois o governo cai e pronto, já está tudo. Ou seja, acaba por ser frustrante e por isso nós... Esta foi uma das contrapartidas para que o Orçamento passasse, foi precisamente essa, e infelizmente com a dissolução da Assembleia ficou pelo caminho. Exatamente, ficou pelo caminho. E é isso, a questão política tem estas nuances e por isso nós decidimos apostar na consciencialização, apostar na educação, apostar naquilo que podemos de alguma forma fazer como cidadãos, é chegar às pessoas, é tentar que elas olhem para a questão animal com outros olhos. Porque se houver uma mudança sistémica na sociedade, obviamente que o poder político vai acompanhar essa mudança. Seria mais rápido se fosse o contrário, mas acho que será... Da maneira como a política se faz hoje em dia, acho que muito dificilmente isso irá acontecer. Em relação a nós, infelizmente, estes ciclos políticos também nos vêm demonstrar que, de facto, as políticas que temos promovido bem-estar animal, até com estas quebras de ciclos e até com governos que, de alguma forma, são anti-direitos dos animais, põem tudo em causa. Nós, em 6 meses, com o novo governo, vimos cair os apoios para a proteção animal no Orçamento de Estado, vimos retrocederem e tirarem as competências do ICNF, passarem para a DGAV, quando sabíamos que finalmente estava a ser feito um trabalho de formação, um investimento também naquilo que era o bem-estar animal, coisa que não tinha acontecido em anos anteriores. E no que diz respeito ao transporte de animais vivos, aqui não podemos esquecer-nos que há também um interesse económico muito expressivo por trás da atividade. Estes, de alguma forma, os partidos acabam por estar mais virados para os lobbies do que para a própria sociedade, porque se olharmos para os estudos, eles dizem-nos que as pessoas preocupam-se com as questões do bem-estar animal, que querem estas reconversões, e até mais ridículo,
Dizem-nos até os estudos que é economicamente mais viável, e apesar de nos fazer alguma confusão esta questão, mas que seria mais viável exportar os animais já abatidos do que o transporte de animais vivos que chegam a Israel e outros países terceiros num estado absolutamente deplorável. E há também aqui uma outra dimensão que ainda não falámos, e estando nós também num podcast que é o Verde Sem Fronteiras, que é a dimensão ambiental. Claro. Porque para par do sofrimento animal, a par das questões da saúde humana, também há uma pegada ambiental do transporte de animais vivos que as pessoas esquecem frequentemente e que ignoram isto. Imagino também tenhas testemunhado isso e que também ao longo do trabalho que tens feito acompanhes também esta questão, que é é uma coisa que as pessoas não estão tão despertas às vezes. Não, as pessoas esquecem-se do impacto da distribuição no sistema alimentar, a pegada carbónica e todo o efeito nas massas que vivem. Tem muito, eu agora não me lembro dos números, mas há uma grande percentagem do impacto tem a ver com a distribuição, tem a ver com o transporte. Não é só com a produção, não é só com o desmatamento, não é só com o uso de pesticidas e de químicos. O próprio consumo de água que a pecuária está associada. Tem muito a ver também com esse fator de distribuição. Nós andamos a consumir produtos que são feitos a milhares e milhares de distância de nós. Esse impacto é significativo. E o facto de andarmos a exportar animais para outros países... sujeitá-los a várias horas. É que, de facto, por mais que existam os alertas, temos barcos avariados pelo caminho, com animais a morrerem afogados, parados no meio do oceano durante largos dias, chegam a estar mais de uma semana, e para além das condições dos trabalhadores, porque falávamos há pouco na questão dos precários, muita precariedade nisto, e há vários casos de tripulações a abandonar os navios e tudo, por causa dessa mesma precariedade. Eu lembro de uma reportagem que nós colaborámos há uns anos, que na altura ainda era o nosso estimado Bernardo, que era o diretor da GAB, e ele falava de uma coisa que isto eram navios estáveis. E eu gostava de convidar as pessoas, mas isto não se fosse uma coisa boa, não, isto são navios estáveis, eles estão preparados. Eu gostava de convidar as pessoas a visitar um estábulo. Pois. Não é um sítio que as pessoas normalmente gostem de visitar ou de estar lá muito tempo, porque realmente os animais estão fechados lá dentro, os animais estão a defecar e a urinar no sítio onde dormem, não tem nenhum tipo de enriquecimento ambiental, não tem nenhum estímulo, não tem nada. Claro. E há muitas vezes, no caso de Portugal, que há aquela ideia, e no caso dos bovinos ainda é uma realidade, ainda temos o regime extensivo de produção. Eu imagino isto como sendo mais violento. De repente, os animais estão ali no Alentejo, lá nos seus montados, prato, não é? E de repente são metidos num caminhão e enfiados num estábulo dentro, que nunca tiveram um estábulo, estes, pois. Num estábulo flutuante a caminho de qualquer país do Médio Oriente. Para serem abatidos em condições absolutamente miseráveis. Ou seja... Qualquer abate para mim é absolutamente miserável. Bem sei, mas a questão é que... A questão é que, de facto, nós estamos aqui a falar de uma violência que não é sequer daquilo de acordo com a nossa própria legislação em vigor, que nem sequer estamos a jogar o mesmo jogo. E é importante que as pessoas estejam consciencializadas para isto, porque muitas vezes há aquela ideia de que há o respeito à mesma pelas normas de bem-estar, que é uma questão que as pessoas estão cada vez mais sensíveis, mas nem isso é respeitado, nem isso é cumprido. Portanto, estamos aqui no nível, nem é zero, é abaixo de zero. Sim. É um verdadeiro inferno para os animais. Aí entramos naquele assunto que nós não debatemos desse ponto de vista, não debatemos do ponto de vista do bem-estar animal, porque para nós mas a questão é que quando olhamos para os animais enquanto indivíduos, tudo aquilo que possa ser acrescer ao seu sofrimento e à sua dor é de facto muito negativo, porque estamos a falar de animais que percepcionam, que sentem, que sofrem, que têm, lá está, quando falávamos há pouco da Rosinha saber o caminho para casa, são animais que sabem o caminho de casa, que sabem o que é ter tido uma vida com respeito, com conforto. E sabem o seu nome e reconhecem os indivíduos que fazem parte da sua família, têm relações próximas e especiais com alguns deles, e isso não é obra do acaso. Exatamente. Não é obra do acaso. Mas pronto. E que inclusivamente, depois há aqui também uma outra dimensão, porque eu lembro-me dessa reportagem, lembro-me até que na altura o diretor à data da DGAV gozou até a dizer que não estamos à espera que os animais se deitem em camas com perfume Chanel e ridicularizando aquela... Lençóis de cetim. Exato. E de facto ridicularizou a questão, que é uma questão relevante, porque nós precisamos tratar os animais, independentemente da finalidade com que forem detidos, devem ser tratados com dignidade e com respeito. E este é um tema muito sério, que mexe com muito sofrimento, e daí a preocupação de, pelo menos, abolir esta dimensão, enquanto a sociedade de facto não tem esta reconversão, apostando mais
nas leguminosas, na proteína de origem vegetal, Claro. até porque a pecuária intensiva tem um impacto muito significante nas alterações climáticas, na desflorestação, no consumo da água, na poluição que é feita para os lençóis freáticos e na saúde humana e animal, a par, evidentemente, daquilo que é o dano que causa na vida dos animais, a parte de tudo mais. E isso leva-nos à questão de que é um trabalho de sensibilização que vocês têm feito, que é a mudança de paradigma. Ou seja, tens falado muito nesta necessidade de mudarmos paradigma, de sensibilizarmos as pessoas. Tu sentes que há cada vez mais gente desperta para esta mudança de paradigma ou que ainda há um caminho muito longo a fazermos? Do ponto de vista até das políticas públicas, o que é que nos falta? Quais os passos que temos que dar para sensibilizarmos para esta mudança? Nós temos as duas coisas a caminhar lado a lado. Temos cada vez mais pessoas despertas e temos realmente um caminho longo. Mas isso deve-nos dar ânimo, não é? Mas isso é inequívoco que há uma mudança a decorrer. É inequívoco e os números falam por si. Há cada vez mais pessoas a procurar perceber de que forma é que podem viver sem depender desta indústria vil e maldosa, que é só uma indústria extrativa, está completamente ligada àquilo que é o fenómeno do capitalismo. E sentimos que as pessoas estão mesmo à procura. Há muitas pessoas que estão-se a questionar e estão à procura, e sempre que têm a oportunidade fazem uma pergunta e tentam saber mais sobre isso. Por outro lado, também temos o fenómeno do embrutecimento da sociedade, que ao mesmo tempo estamos a resistir. Por isso é que temos os fenómenos políticos mais ao outro lado, ou para um lado que não gosta muito de liberdades, também a ter expressão, porque esse embrutecimento também existe. E essas pessoas não querem saber, de animais para alguma coisa. Estão a pensar no que é que podem consumir livremente. Porque é isso sempre o apelo. Todas as pessoas têm livres de consumir aquilo que quiserem e é a minha liberdade, é a minha escolha. Por acaso, este fim de semana, eu conheço o Rui Pedro Fonseca, o sociólogo. Sim. Ele lançou agora mais um livro, não, um estudo, que é sobre o efeito da masculinidade na decisão de deixar de consumir produtos de origem animal. Há uma relação muito direta. E isso tem a ver com o tal embrutecimento da sociedade, que ainda vivemos numa sociedade muito amarrada a valores patriarcais, machistas, e isso ainda está muito aqui a dificultar o caminho. Tanto para a libertação dos animais, como para outros grupos sociais que também ainda hoje vivem dificuldades, precisamente devido a essa massa de pessoas que está muito presa a esse embrutecimento. Porque o machismo tem aqui repressões, aliás, o marialvismo está presente nas touradas, a segregação até social, não é? Claro. A questão também da igualdade de género. Há, de facto, aqui uma falta de empatia que se traduz depois em diferentes dimensões, quer com pessoas, quer com animais. Quer com animais, exatamente. E isso está muito presente. Por acaso, vou ter que ver esse estudo. Pensei que fosse um livro, porque ele também tinha um livro, porque eu pensei que fosse mais um... Ele lançou A Vaca que Não Ri, exato. Mas já foi há uns anos. E ele, tanto tem lançado estudos, ele tem feito bastante trabalho mais académico. E ele sempre que tem alguma coisa ele envia para mim, e eu estive a ler, não consegui ler tudo porque aquilo é um trabalho extenso, e ele usou exemplos de relação mesmo factual, do efeito de alguns comportamentos de compaixão até na masculinidade, e é quase um afastamento. Parece que o homem não pode sentir, não pode ter esta dimensão mais sensível, porque senão perde qualquer coisa, não sei o quê. Há aqui uma revolução da empatia, não é por cumprir, há aqui... Mas também do ponto de vista daquilo que é o reconhecimento do direito aos animais a viverem a sua própria vida, a não serem condicionados desde que nascem, quando nascem, como existem, não é? Sempre em prol dos interesses do ser humano, porque de facto, e até mesmo do ponto de vista daquilo que é filosofia e que é o estudo dos direitos dos animais, estas correntes mais abolicionistas que temos acompanhado, de facto, falam-nos daquilo que é uma liberdade maior, que é não só o direito a não sofrer, a não ser torturado, como também o direito a viver aquilo que é, na sua liberdade, no seu habitat natural. Complexas. Exato, que tem tanta capacidade como nós e que tantas vezes isso é esquecido. Mas, sabes, nós estamos aqui a aproximar-nos um pouco do final do nosso podcast, mas antes de entrarmos aqui no caminho da sensibilização e da educação, eu gostava também de partilhar aqui um pouco com quem nos está a acompanhar, porque nós temos acompanhado muitos casos ao longo destes anos. E isto fala-nos também um pouco desta empatia que tu tens falado, que às vezes é uma empatia que também vem do lado animal.
porque nós já acompanhamos alguns casos até em conjunto, e um deles até que tem alguns anos e que nos demonstram que isto é uma responsabilidade que fica para muitos anos depois, tal como no caso da Rosinha, Claro. Que foi um dos casos quer dos bois, quer dos cavalos em Sintra. Sim. E estamos a falar de animais que foram para diferentes pontos do país, que foram resgatados, foram encaminhados para diferentes santuários, mas eu também tive um caso que me marcou profundamente, que acabámos depois por estar os dois também aqui ligados, como foi o caso dos bois. Mas lembro-me perfeitamente de um dos animais, até foi para além dos cavalos, que eram abatidos ilegalmente, para quem nos acompanha, porque em Portugal ainda temos muito abate clandestino, de animais que eram abatidos para ser vendidos à porta de casas Por privadas. isso é que eu, quando ouço falar do que acontece aos animais, quando chego lá, lembro-me sempre do que acontece aos animais aqui. Exato. Não é Nós só cá também temos. no Médio Oriente e e Israel, aqui uma desgraça também. E eu nunca me vou esquecer destas imagens que vi dos animais que eram abatidos ilegalmente neste matador, mas lembro-me daqueles que foram resgatados e de ir visitar o local onde estavam, nomeadamente os cavalos e um dos póneis. E tive um momento que me marcou profundamente, que lá está a empatia que os animais também são capazes de ter para connosco, ser humano. Porque eu nunca imaginei que se lembrassem, porque tinha estado um tempo muito curto com eles, portanto, e de visitá-los quando estiveram no centro de recolha oficial. E um dos póneis estava no meio de todo aquele grupo, veio direto a mim e encostou-se no meu peito. E foi um momento tão marcante que eu pensei, como é que é possível estes animais lembrarem-se? E lembrarem-se porque tinha estado envolvida no resgate deles de uma perspectiva jurídica, não é? Ou seja, e terem esta empatia, este reconhecimento, que é uma coisa às vezes tão bonita que nós nos esquecemos de ver o lado positivo e o impacto que temos na vida destes animais. E, portanto, é algo que fica sempre para muitos anos depois. Nunca perdemos esta responsabilidade de saber que o seu destino é um bom destino. Davas há pouco este exemplo de que às vezes achamos que estamos a ajudar a salvar e encaminhamos para locais onde depois não são bem tratados, e daí a importância não só da sensibilização e educação, mas também da fiscalização, que é algo que também falha um pouco aqui no nosso país para o bem-estar animal. Tens essa percepção também no teu dia-a-dia? A fiscalização na questão dos animais de quinta é inexistente, não é? Mas que deveria de existir. Ou seja, é um passo que temos que dar em frente também. Terá que haver mesmo essa tal mudança do enquadramento legal destes animais na lei portuguesa, porque se continuarem assim... Porque depois acabam por andar de salto e estar de lado para lado, até arranjarmos um destino, não é, em que eles possam ficar bem, porque acabam depois por passar por diferentes locais onde nem sempre e depois há tantas burocracias que acabam por prejudicar muito a evolução de muitos desses resgates. Por isso é que nós costumamos dizer que a vantagem de muito do trabalho que nós fazemos passa um bocado só pelas mãos da associação que está a trabalhar. Porque quando os animais entram no sistema, porque os animais depois entram no sistema, se forem acolhidos por um centro de recolha, entram no sistema, e a partir daí todo o processo para desbloquear a ida desse animal para um santuário, por exemplo, é assustador. Que já agora, para quem nos acompanha, que acabam por ter que se registar como se fosse uma exploração pecuária, ainda que não seja esse o fim com que os animais são detidos. Exatamente. E depois todo o processo de saneamento, identificação, que é o tal trabalho que nós estamos a fazer para o regime de exceção, que não faz todo sentido nenhum, visto que estes animais não são para consumo humano. Exato. E a ideia é precisamente que não voltem a entrar na cadeia alimentar, mas sim que possam terminar os seus dias. E se eles não respeitarem aquilo que é feito nas explorações, ou seja, se não houver saneamento, se não houver todo esse rigor, eles nunca poderão entrar no sistema alimentar. Por isso é mais uma garantia de que os animais que vão para os santuários nunca irão entrar. O próprio sistema já devia ter percebido isso. Não, vamos realmente abrir esta exceção, porque assim garantimos mesmo, porque eles, para serem abatidos, têm que ter esse registro todo, das vacinações, as doenças zoonoses. E até a questão da própria descendência, portanto, a questão dos nascimentos. Há, de facto, aqui toda uma dimensão económica. A rastreabilidade, como eles chamam. Exatamente, ou seja, por nós nem sequer usamos às vezes esses termos mais técnicos, mas a verdade é que estamos aqui a falar de uma dimensão e uma mudança de paradigma para o qual ainda é preciso muita sensibilização e educação. E que, se calhar, também começando nas escolas, foi uma grande luta para que a lei prevesse que há esta questão do bem-estar a ser ensinada a partir do ensino básico, mas infelizmente o referencial ficou pelo caminho. Mas imagino, para quem está no terreno, e sei que também vocês têm um contacto muito próximo também com escolas, com crianças que os visitam, com as redes sociais, sentes que há de facto aqui este papel da consciencialização e da educação que tem que também caber ao Estado e às autarquias fazê-lo? Já devíamos estar a fazer em cumprimento da lei, agora. Mas primeiro, como é que nós vamos fazer esse trabalho de educação junto do Estado e das autarquias? Essa é a parte que temos que começar primeiro, porque há um grande espaço vazio nesse sentido dentro daquilo que são organismos públicos do próprio Estado. Isso não existe ainda. É esse o grande desafio. Há uma visão muito sanitarista e do edifício sanitário, esquecem-se desta dimensão do bem-estar e do respeito pela vida animal, não é? Sim.
Do próprio fator de crescimento de uma sociedade mais empática, uma sociedade com valores que se estabeleçam e que se expandam. Imagina o que é uma sociedade expandir os direitos adquiridos para outras espécies. Isto é uma sociedade extremamente progressista e devíamos estar todos orgulhosos dela. No entanto, parece que há uma resistência para manter isto só para nós e só para alguns de nós, ainda por cima, porque nem sequer é para todos nós. Não, e com o agravante de que, na parte animal, esta mudança de paradigma até nos traz oportunidades, quer de emprego, como é o caso dos médicos veterinários, dos tratadores, dos enfermeiros, também médico-veterinários. Portanto, há toda uma dimensão de cuidado, numa sociedade que cuida. Até numa escala turística, porque, por exemplo, nós temos, praticamente todos os voluntários que nós temos são voluntários de outros países. São pessoas que estão a viajar, que andam à procura deste tipo de oportunidades de fazer voluntariado em sítios onde possam aprender alguma coisa sobre sustentabilidade, sobre o bem-estar animal, sobre libertação animal, sobre tudo isto que nós produzimos ali. Por isso, há também esse componente. Há todo um valor acrescentado àquilo que nós estamos a fazer neste momento. E eu acho que o sistema, parte do sistema já o viu, por isso é que não tem havido resistência, não tem havido, não é tipo, nós estamos a fazer isto, eles estão a combater-nos. Não nos estão a combater, mas também não nos estão a ajudar por ir além a que a gente consiga fazer isto de uma forma mais acessível, seja mais acessível para outros fazerem, porque nós temos este problema dentro do ativismo para mim e por exemplo, o Miguel Moutinho, que está na Colômbia, nós já falámos muito sobre isto. Santuário de Torres de Lide. Sim. Nós já falámos sobre isso várias vezes e no ano passado tivemos uma conversa muito interessante. E nós estávamos realmente de acordo, porque nós queremos a libertação animal, mas o que é que vai acontecer aos animais quando os libertarmos? Não é? Vão ter o mesmo fim, vão ser abatidos, vão ser descartados. Se não houver imaginemos que agora a sociedade caminhava para uma sociedade mais justa para os animais e que o sistema alimentar teria mudanças significativas. Toda esta massa de animais que, entretanto, nós estamos constantemente a trazer a este mundo, iriam ser um excedente. Não é? O que é que nós vamos fazer a estes animais? Vamos dar alguma oportunidade de viverem vidas plenas ou vamos deixar que eles fiquem nas mesmas condições que eles tiveram até agora? É que isso, para mim, é algo que é determinante e é uma das coisas que eu mais me foco no trabalho de consciencialização, é levar esta ideia a mais pessoas de que há uma enorme necessidade de nós fazermos o que estamos a fazer. E se houver uma grande massa de apoio, nós vamos poder fazer mais. Nós vamos poder criar mais condições. Eu adorava ver o fim das torres em Portugal, mas o que é que vai acontecer aos Torres de Lide em Portugal? Queremos santuários. Tal como tem o Miguel. Um grande abraço para o Miguel, que está do outro lado do oceano. Eu não acredito que ainda exista apoio suficiente para ter algo dessa dimensão em Portugal. Não existe. A sociedade ainda não está realmente nesse caminho. Já há pessoas que estão nesse caminho e por isso é que nós conseguimos fazer o que estamos a fazer e nós vivemos muito do apoio que as pessoas nos dão, mas precisamos de criar mais apoio, precisamos de criar mais essa realidade na sociedade de servir. Mas é um grande obstáculo, porque nós estamos a falar de servir outras espécies e isto cria aqui uma dimensão. Nós temos uma grande dívida para com as outras espécies, Sim. porque a sociedade também evoluiu muito à conta Obviamente. da exploração animal. E é isso que eu tento dizer às pessoas. Está na altura de Esta é a nossa... E por isso é que nós vivemos como vivemos neste momento e estamos a tentar fazer este modelo de sustentabilidade em que temos menos comunidades, temos menos conforto, embora o conforto necessário está lá, mas não vivemos com nada que ultrapasse aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Nós decidimos viver assim para podermos dar algo a estes animais. E é isto que nós convidamos as pessoas a refletir. Pensem no que é que vocês podiam abdicar no vosso dia-a-dia que pudesse beneficiar a vida de um animal para que possa ter essa experiência. Imaginemos, não é? Porque os animais têm uma experiência muito reduzida de vida e da forma dramática que é. Um porco vive 6 meses dentro de um edifício fechado. Um porco pode viver perto de 20 anos. Por isso, falar de bem-estar animal aqui é sempre muito complicado, não é? Falar de bem-estar animal na exploração é sempre complicado. Uma galinha à pombinha que viveu mais de 12 anos. Pois, já está. Agora, imagina, o que é que nós podemos fazer como sociedade, e individualmente mesmo, o que é que eu posso fazer individualmente, mudando alguns hábitos da minha vida, do meu consumo, por exemplo, que eu não preciso, para dar uma oportunidade ao indivíduo. Ele não pode criar as condições para a sua própria sobrevivência, ele não pode. Está-lhe completamente vedada
Ele não tem, porque o mundo já não é um mundo... Na sua dependência e fragilidade, não é, na sua fragilidade é o o mundo para ele sobreviver não existe, por ele próprio. Não existe esse mundo. Esse mundo já foi completamente transformado. O processo de domesticação, não é? De industrialização. Exatamente, por isso quebrou eles são nossa responsabilidade neste momento. E se nós queremos realmente caminhar por um mundo de justiça, temos que fazer com que esta justiça chegue a eles. Nós estamos aqui mesmo a aproximar-nos do fim do nosso podcast. Ainda temos aqui um quiz para te fazer, mas antes de encerrarmos, gostaria um pouco que nos falasses também do futuro do ativismo e deixo também o desafio para quem nos está a acompanhar que espreitem as vossas páginas. Já percebemos que o projeto que vocês têm é um projeto que alia a sustentabilidade, a preocupação com o ambiente, portanto fazem aqui o pleno entre aquilo que é o bem-estar de humanos e não humanos, numa harmonia e convivência de muito respeito. Portanto, eu convido as pessoas a verem a vossa página, a verem como é que podem ajudar e até mesmo passar um fim de semana, para inscreverem-se para ser voluntários, porque mãos de obra é muito preciso e muita ajuda. Portanto, há aí muitas horas, muito trabalho em cima de vocês. Portanto, peço às pessoas para verem, porque de facto essa dimensão até turística e essa dimensão até cultural de mudança de paradigma é uma oportunidade de crescimento pessoal para qualquer pessoa que queira conhecer o espaço. Mas queria então que nos falasses do futuro do ativismo. Quais são os vossos planos? O futuro. Como é que depois de tantos anos, não é? O que é que tu vês neste nível, quer a nível pessoal, quer a nível do movimento de libertação animal? Porque eu acho que temos todos esse grande sonho, não é? E eu recordo neste último debate que tivemos na Assembleia da República, por causa do referendo da tauromaquia, voltamos sempre a este argumento da liberdade, a minha liberdade de poder usufruir a cultura desta maneira. Então, a liberdade animal, onde é que ela fica? Aqui também neste caminho do ativismo. Pois sabes, nós, o nosso núcleo, aquilo que é o núcleo core do nosso movimento, da nossa proposta de ativismo, é muito ligado ao presente. E acho que é isso que nos faz continuar. Não nos projetámos muito no futuro, porque há dois caminhos a percorrer lado a lado, como disse anteriormente. Eu sei que há um futuro, eu sei que há um futuro diferente para isto e ele está neste momento em ação. Nós estamos, eu gosto muito de abordar isto desta maneira, nós somos os pioneiros disto. Nós somos esta geração, a nossa geração, que está agora nos 50, nos 40 anos, nós somos os pioneiros disto. Isto é uma coisa nova na sociedade, esta luta tão apaixonada pelos direitos animais e por aquilo que deveria ser o cuidar do planeta como um organismo do qual fazemos parte. Por isso, eu olho mesmo para o problema assim. O futuro será a consequência daquilo que nós estamos a fazer neste momento e é o nosso foco. O que é que eu posso fazer agora para que haja um futuro? O que é que vai acontecer a seguir? Não estará muito nas minhas mãos, mas eu sei o que posso fazer agora. E tem sido algo que nos tem segurado e mantido muito com os pés na terra, percebes? Mesmo quando estás a passar por imensas dificuldades, é o que tu tens aqui agora que te faz sentir que estás a fazer alguma coisa certa. Porque existe muito essa ansiedade. Eu lembro quando tinha a minha atividade profissional, geralmente as pessoas estão quase sempre a viver no futuro, não é? Porque estão sempre ansiosas. Quando é que eu vou poder comprar a minha casa? Quando é que eu vou acabar de a pagar? Ou seja, tudo que é projetado na vida das pessoas tem essa componente do futuro muito presente. E esse é o maior fator de ansiedade na sociedade neste momento. Nós não podemos estar aqui e agora como viver em pleno. Por isso o nosso ativismo é um ativismo de presente. É isso que eu posso dizer. E é muito inspirador. Noel, muito obrigada pela tua presença no podcast. Não fujam desse lado, porque vamos em breve aqui retomar com o nosso quiz, mas não posso deixar de agradecer, não só pelo caminho e pela inspiração que tens sido, não só pessoalmente como coletivamente. Tens feito um enorme trabalho, um trabalho absolutamente inspirador. Tu, os outros ativistas que te acompanham ao longo de todos estes anos, este ano a Causa Animal teve uma grande perda, o João. Tens também aqui uma homenagem muito grande àquilo que tem sido o trabalho dele. E também, lá está, estes momentos difíceis que às vezes não são visíveis, mas que sabemos que estão sempre aí por trás, mas também aquilo que tem sido este teu trabalho, que apesar de viveres de forma plena e no presente, tem sido um trabalho para o futuro, pois tenho a certeza que está a contribuir para uma sociedade de maior empatia e para que a tal libertação animal não seja uma mera utopia, mas que possamos ter de facto um planeta mais responsável, uma sociedade mais responsável para com os direitos dos animais. Em relação ao Animal Save and Care, também a melhor sorte para o trabalho futuro. Convido mais uma vez todas e todos que nos acompanhem e ouvem no podcast a espreitarem o trabalho, verem como é que podem ajudar. Há de certeza muitas formas de ajudar, seja com voluntariado, seja com donativos, seja através de qualquer outra forma de poderem contribuir para aquilo que é o vosso trabalho. E voltamos já, não apenas na próxima semana com mais um episódio, mas voltamos com o nosso quiz aqui para o Noel.
Primeiro porque vamos aqui testar o teu conhecimento no nosso quiz do Verde Sem Fronteiras sobre o impacto da indústria pecuária nas emissões globais de gases com efeito de estufa. E vamos ver então qual é que é esse impacto. Estamos a falar de um impacto muito reduzido, cerca de 5%, um impacto na ordem dos 14,5% ou até mesmo mais de 25%. Qual é que é o impacto que tu achas que esta atividade tem? Bem, segundo os dados mais recentes que eu tive acesso, ele andará a rondar os 14,5%. Ou seja, é de facto um dos corresponsáveis por aquilo que é a degradação do ambiente, da nossa qualidade de vida e das alterações climáticas. Portanto, o que colocamos no prato também é um ato, não só de ativismo, como um ato político. Um ato político e muito, muito importante. O ato de consumo é sempre um ato político. É um ato político, sem dúvida. E podemos mudar o mundo à garfada escolhendo, não é? Sim. Mais tofu, não é? E mais vegetais e menos outras coisas. Qual é aqui o objetivo principal do Animal Save and Care? Nesta dimensão, lá está, da parte alimentar. A. Eliminar o consumo de produtos animais. B. Integrar o sistema alimentar nas soluções climáticas. C. Substituir os combustíveis fósseis. Apesar de que eu acho que podíamos escolher todas estas, todas elas fazem sentido. Sim, todas fazem sentido, mas o nosso trabalho tem sido muito focado na questão de incluir o sistema alimentar na discussão das alterações climáticas, porque tem sido constantemente ignorado, embora nos últimos anos tenha havido um avanço, e está. O trabalho tem tido algum efeito, mesmo nas COPs, tem havido alterações, tem havido mais discussão sobre o assunto, tem havido mais ofertas até plano de peso dentro das próprias conferências. E todas as conferências do clima internacionais sentem essa pressão agora de corresponder de alguma forma a essa necessidade de mudança. Apesar de que ainda existe aqui muito greenwashing, e desculpem o termo, é um bocado forte, mas até muita hipocrisia. Eu lembro-me de quando foi a última Cimeira do Clima, havia para aí uma opção vegana, e tínhamos de ter uma fila enorme tipo, para conseguir alguma coisa vegana e montes de carne. Eu pensava assim, como é que é possível a produção da carne ser um dos responsáveis pelas alterações climáticas, daquilo que estamos precisamente aqui a debater, e tu não tinhas uma opção friendly para quem sequer era vegano, ou seja, para quem opta pelo consumo vegetal. Portanto, também temos que mudar o paradigma aqui neste tipo de cimeiras. No último ano, nós tivemos colegas do Animal Save que estiveram lá e já notaram uma mudança bastante significativa. Mas também depois tem a ver com os países, não é? Este ano vai ser no Azerbaijão, portanto também há aqui a questão dos direitos humanos. Para o ano vai ser na Amazónia, aí sim eu acho que vai ser muito... Essa vai ser forte. Muito forte, queremos muito estar presentes na da Amazónia, mas lá está, depois também há esta incoerência, muitas das vezes relacionada com a questão, estamos a defender aqui a questão do ambiente, mas vamos fechar os olhos e fazer em países ou que são apologistas dos combustíveis fósseis, ou que de facto têm aqui esta pegada em termos de direitos humanos, portanto... temos esta coisa maravilhosa chamada internet, e continuamos a viajar para ir às conferências. Também, não é? Mas apesar de que, confesso, eu não resisto a ir à Amazónia, acho importante, eu faço aqui mas acho que devia começar a haver mais essa consciência do que é que se pode fazer à distância e do que é necessário fazer. Mas sabes que há também uma dimensão importante, às vezes, da parte presencial. Eu compreendo essa questão, até pela há os bastidores, há toda essa parte importante. Exato, há aqui muitos players que se podem conhecer, que se podem falar, mas evidente que o modelo híbrido, se calhar temos aqui um bocadinho misto, o melhor dos dois mundos, porque acaba por não ser permitido, só que podemos assistir, ainda que não da mesma maneira e participar da mesma maneira, mas eu confesso que tenho uma grande expectativa em relação à Amazónia. Acho que poderá, de facto, colocar aqui o foco de outra forma na desflorestação, naquilo que é o impacto e um dos últimos pulmões do planeta, não é? Que tem que ser preservado, e a corresponsabilização a nível global. Portanto, tenho aqui alguma expectativa. Vamos ver. Se calhar depois temos que retomar aqui no podcast e falar sobre isso. Eu acho que sim. Então, para acabarmos aqui o nosso quiz, o movimento Animal Save and Care Portugal é conhecido por A. Organizar campanhas de resgate animal. B. Defender o aumento do consumo de carne sustentável. Não parece de todo. C. Promover abates humanitários. Claro que é o primeiro. É o nosso foco número 1. É o resgate e a libertação animal. Libertação animal. Sempre. E já agora deixa-me só dizer uma coisa. Quando falaste no futuro e depois falaste do João, o João pensava que tinha um futuro. Por isso é que é importante. E eu pensei que eu nunca tive... Eu não tenho fotografias com o João, porque eu pensei que eu ia ter um futuro com ele. E esta nossa projeção no futuro acaba por, se calhar, nos limitar em algumas das coisas que nós fazemos, e nós devíamos realmente estar a usufruir daquilo que nós podemos fazer agora. E aprender com isso, aprender com estas coisas que vão acontecer na nossa vida, que realmente nos mostram, não? Isto, afinal é só ansiedade que nós podemos. Só ansiedade, só ficamos aqui ansiosos com o que vem aí. Não, vamos ficar
focados no que podemos fazer agora. Sim, mas também, ou seja, era mais uma dimensão de que há um trabalho que vai para além de nós e eu acho que temos também ter essa consciência e pelo menos essa gratidão, e eu pelo menos sou muito grata por ter o privilégio de trabalhar lado a lado com ativistas como tu, como foi o caso do João e tantos outros no nosso país, muitas vezes são heróis anónimos que andam a resgatar, a cuidar, a proteger, ou como o Miguel que está no outro lado do Atlântico, mas também deixou em nós uma inspiração tão profunda, porque casos destas pessoas que em tempos até muito mais difíceis do que o nosso desbravaram o caminho, são um legado. E eu acho que por isso mesmo é que a causa tem futuro. Mas é o legado, esse legado é o resultado daquilo que estás a viver agora. Claro, porque nos empenhamos no agora, exatamente, no aqui, no agora. Estamos empenhados em agora, o que é que podemos fazer agora? O que é que Martin Luther King dizia sempre isso, não é? Quando ele estava preso, diziam-lhe para ele deixasse lá dessas coisas, ele já tinha os direitos dele garantidos e que o futuro iria garantir que todos os negros na América iriam ter liberdade. E ele disse, isso não me interessa para nada. E os meus irmãos estão a sofrer agora. Claro. Não, e mais, e num momento como o que presentemente vivemos, em que estamos a ver um trabalho de anos, de décadas, a ser posto em causa no ápice, em menos de 6 meses tudo virou, do ponto de vista governativo, vimos destruir o trabalho de tantos ativistas, tantas associações, e até mesmo do próprio PAN no Parlamento, precisamente porque passámos a ter forças políticas que são anti-direitos dos animais, que não querem saber desta causa, pôr em causa até também antecessores deles, do próprio partido, que também defenderam e estiveram ao nosso lado desta nossa luta, mesmo na Assembleia da República, precisamente porque são funcionados ou porque têm interesses nesta área. E a verdade é que aqui agora é que temos a oportunidade de fazer alguma coisa, de lutar por eles em todas as frentes. E, portanto, obrigada também pela tua mensagem, Noel, e obrigada mais uma vez por todo o teu trabalho, porque de facto tem sido imprescindível e tem sido uma grande inspiração. E desse lado, fiquem aí, voltamos para a próxima semana com mais um episódio do Verde Sem Fronteiras.